que te faz feliz? O que gera em seu coração o sentimento de alegria? Será que é a sua família? Será que é viajar? O seu trabalho? Carta aos Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso de número 12. Estarei lendo do verso 12 até o verso de número 26, continuando a nossa série de mensagens na Carta aos Filipenses. Essa é a terceira mensagem. Nós vimos, num primeiro momento, na primeira parte dessa série, um pouco mais sobre a carta, sobre esse tema que é abordado em toda a carta, a alegria. Constante alegria é o título da nossa série. Na mensagem anterior, na segunda mensagem, nós vimos a primeira parte dessa carta, a saudação que Paulo faz, que vai do verso 1 até o verso de número 11, demonstrando ali a sua alegria pela igreja de Filipos. E hoje nós continuaremos ainda dentro dessa saudação de Paulo ainda contando um pouquinho mais sobre ele, sobre a sua atual situação, mas agora do verso 12 até o verso de número 26. E eu peço que você possa acompanhar aí a leitura desses versículos aí na sua Bíblia, ou seja, na projeção aqui atrás. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Antes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Só até aí a leitura da palavra. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus nesse momento. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que foi lida. Muito obrigado, Deus, ó Pai, pela maravilhosa oportunidade de termos ela diante de nós e podemos, Deus, ó Pai, de forma pública, ó Deus, ó Pai, pregar a palavra do Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito nos conduza no entendimento da Tua verdade, que o Teu Santo Espírito me conduza, Deus, ó Pai, na exposição da Tua palavra, que eu não fale de mim, mas do Senhor, que eu seja fiel a ela, Deus, ó Pai, em cada uma das palavras, Deus, que eu disser. A oração que faço, peço em nome do Teu Filho, amado e glorioso Jesus Cristo. Amém. Amém. A vida de alegria, esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando eu olho para essa segunda parte da saudação de Paulo,
é o tema que me vem à mente, é o tema que me vem aos olhos, a vida de alegria. E como Paulo demonstra essa alegria com a sua vida. E como Paulo demonstra esse contentamento com a sua vida. É fato que nós, ao olharmos para nós, ao olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que por muitas vezes a nossa vida ela é muito dura. A nossa vida ela é muito difícil. A nossa vida ela é cheia de complicações, ela é cheia de desafios. A nossa vida ela é cheia de dificuldades. Por muitas vezes é difícil encontrar uma razão para que eu e você venhamos acordar todos os dias e levantar da nossa cama. Tamanhas dificuldades, tamanhas lutas, tamanhos os desafios que nós encontramos todos os dias. A vida, ela é difícil. Alguns dizem que viver não é para fracos. Alguns vão dizer isso. E de fato, viver, por muitas vezes, não é para fracos. Talvez eu e você podemos nos afirmar, ou podemos afirmar que lutas, desafios, problemas, dificuldades, são o habitat do ser humano. Talvez a gente pode afirmar isso. E principalmente quando nós falamos para nós que somos crentes. Porque ao olhar para as Escrituras, ao olhar para a Bíblia, que é a revelação de Deus para mim, para você, nunca nos omitiu, a palavra do Senhor, ela nunca nos omitiu o fato de que eu e você passaríamos por dificuldades nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela nunca nos omitiu essa verdade. Ela nunca enganou você com uma falsa verdade. Ela nunca disse algo diferente para você, muito pelo contrário. Por várias vezes nós vemos servos do Senhor, pessoas que amavam a Deus, tinham um compromisso com Deus e passaram por lutas, e muitas lutas. Passaram por sofrimentos e vários sofrimentos. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz isso. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Jesus Cristo diz que o mundo nos odeia. Nunca nos foi omitido a verdade de que nós vivemos num local complicado, de que a nossa vida ela é difícil. Mas a Bíblia ela também vai além. E ela nos mostra que essas nossas dificuldades, ela nos mostra que essas nossas lutas, esses nossos desafios, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. Existe algo propositivo por trás de cada uma das nossas provações, por trás de cada uma das nossas lutas, por trás de cada uma das nossas dificuldades. E isso também a Bíblia nos fala. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, lá no capítulo de número 1, versos 6 e verso 7, o apóstolo Pedro ele nos diz o seguinte: nisso exultai, diz Pedro, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele não diz uma, nem duas, nem três, ele diz por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui para nós? Ele nos ensina que as provações, elas são para nós um aperfeiçoamento. Por isso, Pedro nos convoca que a exultar. A ideia é pular de alegria quando nós somos afligidos por várias provações. Porque Pedro diz que nós somos aperfeiçoados. Veja o que ele diz. Ele diz que as nossas provações confirmam o valor da nossa fé. Como o ouro que é testado, que é aprovado, que passa pelo teste do fogo. Assim é a nossa fé quando nós enfrentamos provações. Somos aperfeiçoados por elas. A nossa fé, ela se valoriza em meio às dificuldades. A nossa fé, ela tem o seu preço elevado em meio às dificuldades. É isso que Pedro nos ensina. A sua fé, ela se encarece à medida que você passa por desafios. Provações, tribulações são
como diz a palavra de Deus, aperfeiçoamento da nossa fé. Então perceba algo, a palavra ela nunca nos omitiu o fato de que passaríamos por provações. A palavra ela também nos diz que as nossas provações, elas são para nós um aperfeiçoamento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, com muita alegria que eu gostaria de dizer para você essa noite, dificuldades são um fato na nossa vida. Dificuldades é uma realidade para todos nós. Agora, quando essas dificuldades, essas provações, elas são compreendidas à luz da palavra do nosso Deus, elas podem ser um grande instrumento do eterno em nossas vidas. Quando as nossas dificuldades, elas são compreendidas à luz da palavra de Deus, elas se tornam um grande instrumento do nosso Deus, do nosso Senhor, nas nossas vidas. Porém, quando as nossas dificuldades, quando os nossos desafios, quando os nossos problemas, eles não são compreendidos à luz da palavra do nosso Senhor, eles vão servir somente para desagrados, somente para murmurações, somente para tristezas. Eles vão se tornar um instrumento do nosso próprio inimigo, do diabo em nossas vidas. Quando nós não compreendemos as provações, as dificuldades à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, porque ela nunca nos omitiu essa verdade e nos ensina como viver em meio a cada uma dessas dificuldades que nós enfrentamos. A vida de alegria é a vida daquele que percebe todas as suas situações sobre a perspectiva de Deus, do ponto de vista do nosso Senhor. Não do nosso ponto de vista, não da nossa perspectiva, mas da perspectiva do nosso Deus. Relembrar o contexto desse texto, ele é muito importante para a gente entender ele. É muito importante. Porque Paulo, ele fala sobre a sua situação, verso 12 diz isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído. Mas o que aconteceu com Paulo? Então eu gostaria de rapidamente aqui relembrar algumas coisas que aconteceram com Paulo. No momento em que essa carta está sendo escrita, foi lá por volta do ano 60, ano 62, depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma. Agora é engraçado, Paulo sempre teve o desejo de ir a Roma. Sempre teve desejo. Sempre esteve no coração do apóstolo Paulo a vontade de ir até Roma. Paulo tinha o intuito de ir à Espanha. E para ir até a Espanha, estava nos planos de Paulo parar primeiro em Roma. Certa vez, quando Paulo estava deixando a cidade de Éfeso e indo para Jerusalém, Paulo estava saindo de Éfeso com algumas ofertas que os irmãos daquela igreja levantaram para ser levado a Jerusalém, aos crentes da Judéia. E enquanto Paulo estava nessa viagem, saindo de Éfeso para Jerusalém, Paulo escreve a carta aos Romanos. É durante essa viagem, durante esse trajeto de Éfeso até Jerusalém, Paulo está levando uma oferta para aqueles irmãos. E ele escreve, e na carta aos Romanos, Paulo expressa o desejo dele estar lá em Roma, porque ele nunca esteve em Roma até então. Naquele momento onde ele escreveu a carta, ele ainda não tinha ido até Roma. Ele sabia que havia alguns irmãos que congregavam lá, mas ele ainda não tinha estado lá naquele local. E quando ele escreve, e é interessante que, assim como os planos de Paulo foram mudados, lembra que nós falamos no domingo retrasado sobre o contexto de Filipenses, como que essa igreja surge? Paulo tinha o intuito de ir pregar o evangelho na Ásia, mas Atos capítulo de número 6 diz que Paulo tem uma visão, e nessa visão um irmão da Macedônia diz, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, obedecendo a essa visão, Paulo deixa de ir à Ásia e vai para a região da Macedônia, parando em Filipos, e ali surge a igreja dos filipenses. E da mesma forma como Paulo tinha o plano de ir à Ásia,
e Deus mudou os planos de Paulo, levando ele para Macedônia. Os planos de Paulo em ir para Roma, eles foram também mudados por Deus. E às vezes os nossos planos, eles precisam ser adequados aos planos do Senhor. Às vezes os nossos planejamentos, eles precisam ser encaixados dentro da vontade do nosso Deus. Ao chegarem em Jerusalém, Paulo fica preso. Paulo é preso por 2 anos em Cesareia. E lá em Cesareia, Paulo passa 2 anos sendo acusado por judeus. E a ideia daqueles judeus era levar Paulo até o Sinédrio, para que Paulo fosse julgado no Sinédrio e morto. Essa era a ideia daqueles judeus. Mas porém Paulo, ele tinha cidadania romana. E como um cidadão romano, ele tinha o direito de poder ser julgado em Roma. E é isso que ele pede. Ele fala assim, olha, eu sou um cidadão romano, eu não quero ser julgado aqui, quero ser julgado em Roma. Então Paulo é levado até Roma. Paulo planejava chegar ali, visitar a igreja, visitar aqueles irmãos, abraçar aqueles irmãos. Porém, Paulo entra em Roma algemado. Paulo entra em Roma e vai direto para o cárcere. Paulo chega em Roma e vai direto para a prisão. Os planos que ele tinha foram adequados pelo nosso Deus. Note algo que, quando Paulo diz aqui sobre esse texto que nós acabamos de ler e que ele escreve, Paulo ele não discute aqui a sua liberdade. Em momento nenhum Paulo diz aqui, eu fui preso injustamente, coitado de mim aqui. Não, Paulo não faz isso. Em cada um dos versículos tratados aqui nesse bloco de texto que nós acabamos de ler, Paulo discute o Evangelho. Paulo fala sobre o Evangelho, sobre a importância do Evangelho, sobre o progresso do Evangelho. É o que importa. Verso 18 nos diz isso. Paulo diz, olha, o que importa é que o Evangelho, Cristo, de qualquer modo está sendo pregado. Cristo, de qualquer modo, está sendo anunciado. É isso que importa. Eu não quero aqui lamuriar, eu não quero aqui reclamar. Jesus está sendo glorificado e pregado e anunciado aqui em Roma. Paulo entendia que o que importava era o Evangelho. O que mais importa é o Evangelho. O Evangelho era mais importante do que ele mesmo. O Evangelho era mais importante do que a própria vida de Paulo. Pois foi o próprio Paulo quem escreveu 2 Coríntios 4:7, onde ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Paulo sabia que ele era o vaso e que o tesouro dentro desse vaso era muito mais importante. A obra é muito mais importante do que o obreiro, é muito mais importante. A pregação é muito mais importante que o pregador, é muito mais importante. E Paulo, confiado nisso, ele escreve o que nós acabamos de ler. E eu gostaria de tirar aqui, de extrair desse texto 3 lições para as nossas vidas, olhando aqui para que o texto nos ensina. A primeira coisa que nós podemos perceber sobre essa vida de alegria, sobre viver uma vida de alegria, a primeira coisa é que viver uma vida de alegria é entender que as lutas passadas, as lutas que nós enfrentamos, elas trazem para nós ensinamentos. Verso de número 12, Paulo nos diz isso. Paulo ele começa afirmando à igreja para que entendam que os recentes acontecimentos de sua vida não são motivos de murmuração, não são motivos de reclamação. Paulo não se faz de coitadinho, ele não fica se condoendo. Ele diz que esses acontecimentos têm feito com que o Evangelho progredisse. Os recentes acontecimentos têm contribuído para o progresso do Evangelho. Agora, quantas dificuldades esse homem passou, hein? Quantas lutas Paulo enfrentou? Quantos problemas esse homem
passou em sua vida. Só para a gente relembrar aqui algumas coisas. Assim que esse homem se converte, lá em Damasco, ele é perseguido, logo que ele se converte. Lembra que ele era um perseguidor, né? E após a sua conversão, ele passa a ser perseguido. Depois que ele vai para Jerusalém, lá ele é rejeitado pela igreja. Mas peraí, o cara que queria matar a gente veio para cá, vamos deixar ele de canto. E Paulo fica lá de canto por mais de 10 anos, até que depois ele é chamado, junto com Barnabé, para sua primeira viagem missionária. Mais de 10 anos em Jerusalém. E ele foi rejeitado. Um homem importante, talvez acostumado a falar com muita gente, mas aqui encostado, deixado de lado por mais de 10 anos. Ficou lá em Tarso, esquecido. Esse homem depois ele vai para Listra. Lá em Listra ele é apedrejado. Depois ele vai para Filipos, local aqui que ele está escrevendo agora. Lá em Filipos ele é cruelmente açoitado, depois é preso. Lembra do fato lá com o carcereiro? Acontece aqui, após Paulo e Silas serem ali chicoteados em Filipos. Enquanto ele estava em Tessalônica, a palavra de Deus nos diz que ele foi expulso da cidade. O mesmo aconteceu quando ele estava em Bereia, ele também foi expulso de Bereia. Paulo depois, ele foi chamado de tagarela, de falador, falava demais lá em Atenas. Esse homem é um falador, esse homem fala pelos cotovelos. Na igreja de Corinto, quando Paulo foi para lá, ele foi considerado mentiroso. Tanto é que na sua carta ele precisou se afirmar e confirmar a veracidade do evangelho que ele ensinava. Porque tinha pessoas lá dizendo, olha, aquele fulano, Paulo, é um mentiroso, é um enganador. Na igreja, ao qual ele passou 18 meses, fundando aquela igreja. Considerado ali impostor, mentiroso. Em Éfeso ele diz que ele lutou contra feras, que ele enfrentou inúmeros desafios. Quando ele vai para Jerusalém levar uma oferta para os judeus, ele é preso, 2 anos preso, sendo acusado durante 2 anos. Quando ele vai para Roma, sofre um naufrágio. Param na ilha de Malta, chega em Malta, ele é picado por uma cobra. E chega em Roma, esse homem é preso. Mas ele diz, olha, meus queridos irmãos, o que tem acontecido recentemente comigo tem contribuído para o progresso do Evangelho. O que tem causado, o que tem acontecido na minha vida, as lutas, tem progredido, tem feito com que o Evangelho crescesse, se expandisse, se alastrasse. Por isso, para mim, isso é um motivo de alegria. E eu gostaria que vocês se alegrassem comigo. É o que Paulo diz. Imagine você passar por tudo isso. Tudo que esse homem passou. Quais teriam sido as suas palavras? Ah, eu fui injustiçado, queridos. Está doendo demais as chicotadas que eu levei até hoje em Filipos. Paulo não tem contribuído para o progresso do Evangelho. Eu acho interessante essa palavra progresso aqui que Paulo usa. Essa palavra no grego é prokope. E a ideia dessa palavra ela é muito interessante, traz um significado muito profundo aqui para nós, para o nosso entendimento. A ideia é de um avanço diante de algumas obstruções que se encontram no caminho. É como se algo estivesse avançando por um caminho e esse caminho tivesse um monte de dificuldades, um monte de problemas, um monte de desafios, um monte de barreiras. E esse progresso é que cada uma dessas barreiras, dessas dificuldades, estavam sendo derrubadas, estavam sendo retiradas. Esse termo era muito usado dentro do meio militar. Os militares gostavam muito de usar isso para falar sobre o avanço das obras,
o avanço das tropas, que as tropas precisavam avançar, precisavam caminhar, precisavam ir adiante. Então, para esse progresso das tropas, eles enviavam antes das tropas uma comitiva. E essa comitiva era formada por alguns engenheiros. E esses engenheiros, eles já sabendo por onde as tropas iriam passar, eles iam à frente abrindo o caminho. Eles iam à frente tirando aquelas obstruções, tirando as árvores, tirando pedras, arrumando o piso, para que a progressão das tropas acontecessem de uma forma mais tranquila, mais rápida, mais objetiva. Esse termo ele era usado nesse sentido. E Paulo aqui ele nos diz que ele entendia, que ele se mantinha alegre, porque ele sabia que as dificuldades, as lutas, as provações que o acometiam estavam abrindo avenidas, novas ruas, novos meios para o Evangelho avançar, para o Evangelho se expandir. O Evangelho está progredindo. Quanto mais dificuldades eu tenho enfrentado, mais avenida tem se aberto para o Evangelho, mais ruas tem se aberto para o Evangelho, mais meios do Evangelho se expandir têm sido criados à medida que eu tenho passado por essas lutas. Entender a importância do Evangelho, como Paulo entende, é entender que conflitos virão, desafios virão, dificuldades virão e serão usados por Deus para que o Evangelho progrida nas nossas vidas, para que o Evangelho progrida dentro da nossa casa, dentro da sua casa, dentro da sua família, na vida dos seus filhos, na sua vida. Novos meios vão sendo abertos, novos caminhos vão sendo abertos para o Evangelho se adentrar e se aprofundar mais e mais. Viver uma vida de alegria é entender que as lutas passadas nos trazem ensinamentos. O ensinamento é: o Evangelho está em progressão. Segunda coisa, viver uma vida de alegria é permanecer firme no tempo presente, com contentamento. Verso 13 até o verso 18, Paulo não vai nos dizer isso. Paulo entendeu o seu momento como uma grande oportunidade evangelística. Paulo estava na casa de César. Ele estava preso na casa de César. Aprisionados, soldados, serventes, todo tipo de pessoa passava por aquele local. E Paulo diz que todos eles souberam o motivo pelo qual ele estava ali. Todos eles souberam. Ele diz que a guarda pretoriana, esses pretorianos, era uma guarda especial a serviço de César. Era como se fosse uma tropa particular, especial, que ficava ali vigiando Paulo de noite, fazendo escala. E Paulo vai dizer que toda a tropa pretoriana daquele local ficou sabendo o porquê ele estava ali naquela casa, o porquê ele estava preso. E depois ele continua, e não só eles, mas todos os outros. Todos os outros. A ideia de que não só a guarda, mas todos que estavam ali na casa de César, naquele palácio, sabiam que lá estava um homem chamado Paulo, que foi preso por falar sobre Jesus Cristo. Todos sabiam. Paulo deixa isso claro, todo mundo sabe o porquê eu estou aqui. E isso para mim é um motivo de alegria. Paulo continua dizendo que outras pessoas agora, verso 14, motivados pela história dele, motivados pelo que estava acontecendo com ele, agora estavam se empenhando em anunciar a Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, tem mais gente que viu a minha história e se motivou, olha, eu também quero falar sobre Jesus. Eu também quero anunciar a Cristo como Paulo anuncia. Mais pessoas estão pregando o Evangelho agora, por causa do que aconteceu comigo. E isso para mim é motivo de alegria, Paulo diz. Porque a minha vida, ela tem servido com esse tipo de motivação. Tem mostrado Cristo. E pessoas agora querem anunciar Jesus Cristo. O Evangelho avança. Não era Paulo entrando em Roma,
mas era o evangelho que estava entrando em Roma nesse momento. Paulo, o homem Paulo, entrava em Roma aprisionado, mas o evangelho entrou livre. Alcançou a guarda, alcançou todos da casa de César. Pessoas ouvindo e vendo a história de Paulo começaram a anunciar o evangelho. Paulo diz que nem mesmo as críticas, os críticos, os concorrentes, deixaram a alegria dele esmorecer. Veja o que diz o verso 15 a 18. Ele vai dizer que, olha, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia. Aqui com intenção de lucro, de engano, de forma maldosa, de forma pecadora. Outros, porém, diz Paulo, fazem por bondade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. Estão pregando a Cristo, me acusando ainda. E Paulo diz, o que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Não importa se essa pregação está vindo de gente que não gosta de mim, de gente que me critica, de gente que está pregando a Cristo com o intuito de fazer com que as minhas cadeias sejam mais severas, eu não me importo. Cristo está sendo pregado. Alguns vão utilizar esse texto aqui para falar sobre pregadores que pregam mentiras, de pregadores que pregam palavras que não são palavras do Senhor. Mas o texto ele não diz isso. Paulo diz que Cristo está sendo pregado. Alguns pregam a Cristo com a motivação porque amam Jesus, porque amam a palavra, querem que o evangelho se expanda, querem que o evangelho cresça. Outros não. Outros têm outras motivações. Outros pregam porque amam a eles mesmos. Outros pregam porque querem se beneficiar da pregação, mas eles estavam pregando a Cristo. Mesma coisa Paulo dizendo, olha, não importa a motivação, eles vão ver isso com Deus depois. É Deus que vai sentar com eles depois, lá no fim de tudo, olha, você estava pregando meu filho com motivação errada. O importante é que Cristo está sendo pregado. Alguns pregavam porque amavam Jesus, outros pregavam porque amavam a eles mesmos. Mas Paulo diz, isso para mim é motivo de alegria. Jesus está sendo anunciado. Jesus não deixou de ser pregado. Terceira última coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Além do que nós percebemos, que viver uma vida de alegria é entender que as lutas passadas nos trazem ensinamentos, de que viver uma vida de alegria é permanecer firme no nosso tempo presente com contentamento. Viver uma vida de alegria é manter a esperança e o entendimento da ação de Deus. O final, verso 19 até o verso de número 26, Paulo nos fala sobre isso. Aprisionado, Paulo mantinha em seu coração uma ardente expectativa de estar junto com o povo de Filipos. As tribulações, elas não retiraram de Paulo a sua esperança. Não retiraram dele a esperança. E não retiraram a sua esperança em uma série de coisas. Você vai perceber que não retiraram de Paulo a sua esperança na oração. Veja o que diz aí o verso de número 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela oração de vocês, a provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Mesmo passando por dificuldades, Paulo não perdeu a sua esperança no seu Deus e de que ele deve conversar, falar, orar a esse Deus. Ele conclama, ele chama a igreja de Filipos a orar junto com ele, a clamar junto com ele e por ele. Ele não perdeu a sua esperança na oração. Paulo também, mesmo ali aprisionado, mesmo aquelas tribulações, não retiraram de Paulo a sua esperança em Cristo e na glória de Cristo. Veja o que o texto continua nos dizendo, verso de número 20. E segundo a minha ardente expectativa e esperança
de que em nada eu serei envergonhado. Eles estão lá pregando Jesus, tentando fazer com que a minha cadeia seja mais severa, mas eu tenho certeza de que eu não serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Quer eu morra, quer eu viva, Cristo continuará sendo engrandecido no meu corpo. Porque ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo continuará sendo glorificado. Independente das dificuldades que eu enfrento, Ele continuará sendo glorificado, engrandecido na minha vida, através da minha vida. As tribulações, elas são um instrumento do nosso Deus também para glorificar o seu Filho, para exaltar o seu Filho, para exaltar o nome de Jesus. Paulo também não perdeu a sua esperança de ter a comunhão com a igreja. Ele encerra verso 23 até o verso 26. Ora, de um ou de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que para mim, diz ele, é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente ainda mais quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Paulo não perdeu sua esperança na igreja de Jesus Cristo também, de estar com essa igreja, de viver por essa igreja. Ele diz, olha, morrer para mim seria muito melhor, porque eu vou estar com o meu Cristo. Mas por causa de vocês, não importa se eu vou sofrer aqui mais 1, 2, 3 anos, não importa como eu vou morrer, mas por causa de vocês, por causa da igreja, se é vontade do Senhor que eu sofra mais, eu quero sofrer mais. Se é vontade do Senhor que eu passe por mais tribulações, eu vou passar por mais tribulações, por amor à igreja, porque eu amo a igreja, porque eu amo estar com vocês, eu quero estar com vocês, para que a alegria de vocês cresça ainda mais. Concluindo, meus queridos, a vida de alegria, como eu disse lá no início, é a vida daquele que percebe todas as suas situações através da perspectiva do eterno, não da sua, não através dos seus olhos. É entender os sofrimentos, é entender as lutas, é saber que, como Paulo diz, Romanos 8,18, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É passageiro, é momentâneo, é pequeno se comparado à glória. É pequeno. É entender que Cristo vai ser glorificado. Lembra que eu disse? Deus usa os nossos sofrimentos para glorificar o seu Filho, para exaltar o seu Filho. Reduda em glória a Jesus, reduda em um evangelho que se avança, é entender que a nossa vida é sobre Jesus Cristo e não sobre nós, não é sobre você, é sobre Cristo, não é sobre a sua glória, não é sobre o seu ego, não é sobre as suas capacidades, mas sobre a glória de Jesus, é sobre o nome de Jesus, é sobre o evangelho, não é sobre as suas lamúrias, não é sobre as suas murmurações, não é sobre as suas reclamações, mas é sobre Cristo sendo exaltado, é sobre Cristo sendo glorificado, é sobre o evangelho em progresso. E como nós ouvimos, cada uma dessas lutas, elas nos traz ensinamentos. Paulo aprendeu sobre o progresso do evangelho com as suas dificuldades, com as suas lutas.
Queria que você entendesse uma coisa. Eu queria que você saísse daqui entendendo uma coisa. A pedagogia de Deus, ela é diferente. É diferente. O que você passa, o que você enfrenta na sua vida, faz parte dessa pedagogia do nosso Deus. E não simplesmente para que você venha ter um conhecimento teórico mais amplo, mais embasado biblicamente sobre Deus, mas é para que você tenha vida com esse Deus. É para que você tenha uma vida curvada diante desse Deus. E Deus, Ele utiliza dessas tribulações, desses enfrentamentos, para que eu e você venhamos aprender sobre o que é ter vida com Ele. Para que eu e você venhamos experimentar de fato essa vida com Ele. Para que você experimente barreiras sendo quebradas na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na vida dos seus filhos, e o Evangelho se adentrando por essas barreiras que estão sendo derrubadas. O que é que Deus quer te ensinar? O que Deus quer te mostrar? Aonde o Evangelho precisa se aprofundar mais na sua vida. Precisa se aprofundar em você, através de você. Pode ser também que Deus queira nos ensinar sobre o essencial. Saber o que é essencial. Crises, dificuldades nos fazem redescobrir o que de fato é fundamental, essencial para as nossas vidas, o que é necessário. Numa guerra, num conflito, um soldado que está lá no fronte, ele não agradece pelo prato que ele vai comer. Ele agradece porque ele pode comer. Ele não vai agradecer pelo local onde ele vai dormir, ele agradece porque ele pode dormir. Foi mais um dia que ele sobreviveu à batalha, à guerra, e ele pode descansar, ele pode se alimentar. Guerras, dificuldades, tribulações nos fazem voltar a enxergar aquilo que é essencial para nós. Não é murmurar, porque de novo eu vou ter que comer pão, mas é agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Contentamento, tribulações nos ensinam, trazem ensinamentos para nós. Essas lutas também, além de trazer ensinamentos, traz ao nosso coração um contentamento verdadeiro. Paulo percebeu novas oportunidades diante dele por causa dessas lutas. Foram novas situações que se abriram diante dele, para o Evangelho entrar, ser propagado. Os pretorianos, a casa de César. Lutas trazem para as nossas vidas novas oportunidades. Oportunidades para o Evangelho. Oportunidades para o perdão. Oportunidades para a reconciliação. Oportunidades para a restauração. Quais são elas hoje? Quais são as oportunidades hoje que você precisa? Quais são elas? Talvez a crise no seu casamento é uma oportunidade para te aproximar do seu marido. É uma oportunidade para te aproximar da sua esposa. Para restaurar o amor, o convívio, o comprometimento. Talvez a crise com o seu filho seja para restaurar perdão, que talvez está em falta. São novas oportunidades, que dificuldades nos trazem. Talvez seja o próprio Evangelho que precisa ser trazido de volta.
de ser anunciado no café da manhã, antes de dormir, no seu culto doméstico, na sua vida. Talvez são oportunidades para o Evangelho que estão diante de você, e as lutas estão mostrando cada uma delas, cada uma delas. Talvez uma crise, uma dificuldade na nossa igreja seja para Deus nos conduzir a um compromisso maior com Ele, a uma generosidade maior com Ele, a um comprometimento maior com a oração, a um comprometimento maior com a palavra. Quais são elas? Que nós possamos clamar ao nosso Deus que nos mostre. Deus, ó Pai, com essas lutas, o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor está colocando diante de nós, para que a gente aprenda, para que a gente viva? O que é? Paulo viu seus opositores e não se desesperou com isso, ele não ficou azedo, porque tinha oposição, porque tinha gente lá criticando ele. Ele louvou o Senhor e continuou pregando o Evangelho. Às vezes a gente precisa parar com as competições. Competição só traz desespero, só traz sofrimento. E por fim, essas lutas, elas fortalecem a esperança no nosso coração. Paulo não perdeu sua esperança na oração. Paulo não perdeu a esperança na glória de Jesus. Paulo não perdeu a esperança na igreja. A vida de alegria é a vida daquele que percebe todas as suas situações. Acho que eu vou repetir pela 5ª vez essa frase. Através da perspectiva do eterno. Que a gente possa ver as dificuldades das nossas vidas através dos olhos de Deus. Aí nós encontramos a verdadeira vida de alegria. Como Paulo era alegre. Como Paulo era feliz. Que essa felicidade ela transborde em nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Como diz o poeta, que a gente possa entender que toda a dor que nós passamos, ela é um momento. Mas a tua alegria, a alegria de Deus, ela é daqui até o fim e eternamente. A gente possa viver essa alegria em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Convido os nossos irmãos do Ministério de Música aqui à frente. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Após a canção nós iremos orar, ouvir os últimos recados e comunicados e receber a bênção do Senhor.